Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pulsar no Fiat Divino. Nós lemos e meditamos o Livro do Céu e outros livros de místicas católicas neste canal. Seja muito bem-vindo, eu peço a você que dê o seu like aí para nós, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva também no nosso canal. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a leitura do Livro do Céu, volume 14, capítulo 35. 11 de junho de 1922. A vida natural simboliza a vida espiritual. Estava pensando entre mim, como será que também a vida espiritual sofre tantas mudanças, enquanto se está convencido de que esse deve ser meu caminho, quando menos se pensa, já se soltou a outro lado, sofrendo, quem sabe, quantos rasgos dolorosos que fazem sangrar o coração. Pode-se dizer que pelas tantas mudanças que se sofre, é um contínuo martírio. Então, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, é verdade que a vida espiritual deve ser um contínuo martírio, porque deve ser semelhante ao primeiro e maior dos martírios. E qual fui eu? O qual fui eu? E se não for assim, não se pode dar verdadeiro nome de vida espiritual, senão larva e sombra dela. Além disso, é necessário que sofra várias mudanças, e isto é para fazê-la chegar à devida estatura e para torná-la nobre, bela e perfeita. Se a mesma natureza humana, menos importante, sofre quem sabe quantas mudanças para fazê-la chegar à devida estatura, muito mais a espiritual, que é mais importante e superior à vida natural. Aliás, a vida natural simboliza a vida espiritual. Observa um pouco quantas mudanças sofre a vida natural. Ela é concebida dentro do seio materno e está ali por 9 meses para formar bem o corpinho. E quando está formado, é obrigado a sair. E se quisesse continuar dentro, morreria, porque sem espaço para crescer, sufocaria, arriscando a vida e a da mãe. Agora, se esta concepção se formasse fora de um seio materno, quem deveria emprestar o sangue, o calor para formar o corpinho? E além disso, sendo os membros terníssimos, o ar mesmo o mataria. Então, quanta cautela não se necessita para o recém-nascido? O calor, o frio, a mesma estreiteza do ventre materno lhe podem ser de morte. Eis porque, de fraldas, berço, leite, se quisesse dar outro alimento, o pequeno não saberia como mastigá-lo. Assim, se poria em perigo a sua vida. Mas depois chega o tempo em que se faz capaz de tomar outro alimento, de tirar as fraldas e se aprende a dar os primeiros passos. Olhe, não estamos mais que na infância e já sofreu 3 mudanças.
Agora, o que se diria se este pequeno, vendo-se em terra para lhe fazer dar o primeiro passo, temendo ser liberado pelos braços da mãe, grita, chora e não quer saber de nada? Seria de lamentar, porque nos braços da mãe jamais se faria homem. Sem movimento, não se tornaria forte nem desenvolvido. Agora vamos à verdadeira vida espiritual. Ela se concebe em meu seio, meu sangue, meu amor, meu alento a formam. Depois a alimento a meu peito, a enfaixo com minhas graças. Depois passo a fazê-la caminhar com minhas verdades. Mas não é meu propósito formar uma menina brincalhona, mas formar uma cópia, toda semelhante a mim. Por isso entram as mudanças, que não são para outra coisa que para fazê-la chegar à idade madura e dar-lhe todos aqueles privilégios e prerrogativas que contém a verdadeira vida espiritual. De outra maneira, permanecerá como menina em fraldas, que em vez de formar minha honra e minha glória, formaria minha dor e desonra. E quantas há que permanecem somente recém-nascidas, ou ao mais em fraldas, e pouquíssimas são as que trabalham junto comigo para fazer delas uma cópia de mim. Uau, que trecho bonito. Capítulo 36. 15 de junho de 1922. O batimento divino é a célula da alma que vive no querer divino, e este harmoniza tudo na criatura. Continuando o meu habitual estado, estava pensando no santo querer de Deus, e enquanto me fundia nele, meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, minha vontade eterna foi o ponto central de minha vida. Desde o primeiro ato de minha concepção até o último respiro, me precedeu, me acompanhou, fazendo-se vida de cada ato, e me seguia, encerrando meu ato no âmbito eterno de meu querer, do qual não encontrava saída. E como minha vontade eterna era imensa, não havia ponto que não abarcasse, nem geração na qual ela não devia dominar. Assim que era para ela como conatural formar meus atos, multiplicá-los por todos como se fosse para um só. Um pode dar o que tem. Por quanto poder tenha, não pode dar mais do que possui. Agora, minha vontade possuía a imensidão, o poder da multiplicação dos atos por quantos queria. Possuía a eternidade na qual envolvia todas as coisas, presentes a todos, como no início de todas as coisas, como até o fim. Envolvia todas as coisas presentes a todos, como no início de todas as coisas, como até o fim. Eis porque, desde o primeiro instante de minha concepção, o poder de meu querer formava tantas concepções minhas, por quantas criaturas saíam à existência. Minhas palavras, os pensamentos, as obras, os passos, os multiplicava, os estendia desde o primeiro até o último dos homens. O poder do querer eterno, meu sangue, minhas penas, as convertia em mares imensos, dos que todos podiam servir-se. Se não fosse pelo prodígio do querer supremo, minha própria redenção teria sido individual, circunscrita e só para alguma geração. Agora, minha vontade não mudou, tal qual era, é e será. Muito mais, pois, tendo vindo eu à terra, vinha atar novamente a vontade divina à humana. E quem não foge deste nó e se dá em poder dela, fazendo-se preceder, acompanhar e seguir, encerrando seu ato dentro de meu querer. O que sucedeu comigo, sucede na alma. Eis que, na medida em que fundias os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas obras, os teus reparos, o teu pequeno amor no meu querer, os estendia, multiplicava-os e tornava-se antídoto de todos os pensamentos, de todas as palavras, de todas as obras, para todas as ofensas.
amor por cada amor que me é devido. E se isto não acontece, é por defeito da vontade humana, que não deixando-se de todo em poder da vontade divina, não toma tudo, nem pode dar-se a todos. Portanto, sente as sensações do humano que a fazem infeliz, a limitam, a empobrecem e a fazem parcial. Eis porque todo o meu interesse é que seu querer faça vida no meu, e que compreenda bem o que significa viver nele. Quanto à criatura, é possível, porque se fizer isto, terá obtido tudo e me dará tudo. Dito isto, ele desapareceu, mas depois acrescentou de novo, e se fazia ver todo chagado. Mas essas chagas formavam tantas celas, nas quais Jesus chamava as almas para encerrá-las nelas e pô-las em segurança. Então eu lhe disse: Meu amor, e minha cela qual é? Meu amor, e minha cela qual é? A fim de que me fechando nela não saia mais. E Jesus me disse: Minha filha, para ti não há celas no meu corpo, porque quem vive no meu querer não pode viver num apartamento meu. Senão, deve viver no bater do meu coração. O batimento cardíaco é o centro e a vida do corpo humano. Se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O batimento cardíaco mantém a circulação do sangue, o calor, a respiração, portanto, a força, a atividade dos membros. Se o batimento cardíaco não regular toda a atividade humana, está em desordem. Até a própria inteligência perde a vivacidade, o engenho, a plenitude da luz intelectual, porque ao criar o homem, pus no coração um som especial, ao qual amarrei a harmonia eterna. De modo que se o batimento está são, tudo é harmonia na criatura. Agora minha vontade é como bater na criatura. Se ela bate, harmoniza a santidade. Harmonizam as virtudes, harmoniza entre o céu e a terra. Sua harmonia se estende até a Trindade Sacrossanta. Eis porque para ti é o meu batimento que se oferece como cela para te fechar dentro, e pulsando com um só batimento harmonioso entre o céu e a terra, circules no passado, no presente e no futuro. Em tudo te encontres, tu circulante em mim e eu em ti. Capítulo 37. 19 de junho de 1922. Cada vez que a alma trabalha no divino querer, dá campo a Jesus para pôr fora novas bem-aventuranças e novos contentamentos. Continuando meu estado habitual, eu me sentia abismada no querer supremo do meu doce Jesus. Parecia-me que cada pequeno ato meu feito no divino querer fazia sair novos contentos desde dentro da majestade divina, e meu amável Jesus me disse: Minha filha, eu possuo tais contentamentos, felicidade e bem-aventuranças que poderia dar a cada instante sempre novas alegrias e bem-aventuranças. Assim que cada vez que a alma atua em meu querer, me dá o campo para fazer sair novas bem-aventuranças e novos contentamentos, que eu possuo. E como meu querer é imenso e invade a todos e a tudo, assim conforme saem, correm sobre a alma que está operando em meu querer, como causa primária de que minhas bem-aventuranças são postas fora, e depois circulam em todos, no céu e na terra. Então, por quantas vezes você trabalha em meu querer, tantas bem-aventuranças e alegrias demais me faz pôr fora. E eu sinto o prazer de participar das alegrias que possuo. Minha vontade quer fazer sair o que possui, mas vai buscando quem lhe dê a ocasião, quem esteja disposto a recebê-lo, quem prepare um lugar em sua alma onde pôr estes meus novos contentamentos. Agora, a alma, com querer fazer a minha vontade, abre as portas de meu querer, e esvaziando de seu querer, me prepara um lugarzinho onde pôr meus bens, e entrando a obrar em minha vontade,
me dá a ocasião de fazer sair de mim novas bem-aventuranças. Por isso espero ansiosamente que a alma venha a obrar em meu querer eterno, para fazer sair de mim uma nova alegria e fazer-me conhecer que sou aquele Deus que não me canso jamais e que sempre tenho que dar a quem faz a minha vontade. Capítulo 38. 23 de junho de 1922. As verdades são mais do que sóis. Quem não está vazio de tudo de seu querer, não pode ter certo conhecimento do querer divino. Estava pensando entre mim. Jesus diz tantas coisas de seu santíssimo querer, mas parece que não é compreendido. E mesmo os próprios confessores parecem duvidosos, e diante de uma luz tão imensa, não ficam nem iluminados, nem movidos a amar a um querer tão amável. Agora, enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus, colocando um braço no meu pescoço, me disse: Minha filha, não te admires por isto. Quem não está vazio de tudo do seu querer, não pode ter certo conhecimento do meu, porque o querer humano forma as nuvens entre o meu querer e o seu, e impede o conhecimento do valor e efeitos que o meu contém. Mas, apesar disso, não podem dizer que não é luz. Olhe, nem as coisas que se veem aqui na terra são compreendidas pelo homem. Quem pode dizer como fiz para criar o sol? Quanta luz e calor contém? No entanto, o veem, gozam de seus efeitos, todo dia está com eles. Seu calor e luz os seguem por todos os lados, e com tudo isso, nem sabem nem podem dizer sua altura, a luz e o calor que possui. E se alguém quiser se elevar para conhecer isto, a luz o eclipsaria e o calor o queimaria. Assim que o homem está obrigado a ter os olhos baixos e se alegrar com a luz sem poder investigá-lo, e contentar-se em dizer, é sol. Então, se isto acontece, com o sol que se vê e que eu criei para o bem natural do homem, muito mais com as verdades que contém. Ó, quanto mais luz e calor do que o próprio sol, especialmente as verdades que se referem à minha vontade, que contém efeitos, bens e valores eternos. Quem pode medir tudo o que ela contém? Seria querer eclipsar-se, seria melhor baixar até se alegrar-se à luz que leva a minha verdade, amá-la e fazer a sua aquela pequena luz que a inteligência humana compreende e não fazer que, porque não compreendem toda a plenitude da luz, assim que o sol não compreendido se alegra de sua luz por quanto mais se pode. Serve-se dela para operar, para caminhar, para olhar, e ó, como se suspira o dia para que a luz lhes faça companhia e viva com eles. Além disso, minhas verdades, que são mais que luz, que fazem despontar o sol do dia nas mentes humanas, não são tomadas em conta, nem amadas, nem suspiradas, e se têm como nada, que dor. Mas eu, quando vejo que eles põem de lado as minhas verdades, eu os ponho de lado e faço o curso das minhas verdades com as almas que as amam e suspiram por elas, e servem-se da luz delas para modelar as suas vidas e fazer com elas uma só coisa. Você acha que eu te disse tudo sobre as verdades, os efeitos e valor que minha verdade contém? Oh, quantos outros sóis devo fazer surgir? Não te surpreendas se não compreendes tudo. Aceita-te conviver de sua luz, e isto basta. Capítulo 39. 26 de junho de 1922. O isolamento e a solidão de Jesus no meio das criaturas. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, e como há alguns dias eu me encontrava como amarrada, tanto que me sentia impotente, mesmo para me mover, me disse tomando minhas mãos nas suas: Minha filha, deixa que eu te desamarre. E pondo-se ao meu lado,
Pôs os meus braços sobre os seus ombros, dizendo-me: agora estás livre. Oferece-me a ti, pois vim para te fazer companhia e para receber a tua. Olhe, eu sou o Deus isolado pelas criaturas, vivo no meio delas. Sou vida de cada um de seus atos e me tem como se não estivesse com elas. Oh, como choro a minha solidão! Tocou-me a mesma sorte do sol, que enquanto ele vive com a sua luz e calor no meio de todos, não há fecundidade, que dele não venha. Com o seu calor purifica a terra de tantas imundícies. Seus bens são incalculáveis, e com magnanimidade os faz descer sobre todos. Mas ele, no alto, vive sempre sozinho, e o homem ingrato não lhe dá jamais um obrigado, um testemunho de agradecimento. Assim estou eu, sozinho, sempre sozinho, enquanto estando no meio deles, sou luz de cada pensamento, sou de cada palavra, movimento de cada obra, passo de cada pé, batimento de cada coração. E o homem ingrato me deixa só. Não me diz um obrigado, um te amo. Fico isolado na inteligência, porque da luz que lhes dou se servem para eles, e talvez para me ofenderem. Fico isolado nas palavras, porque o som que fazem muitas vezes serve para me blasfemar. Fico isolado nas obras, das quais se serve para me matar, nos passos no coração, só atentos a desobedecer-me e a amar o que a mim não pertence. Oh, como me pesa esta solidão! Mas meu amor, minha magnanimidade são tão grandes que mais que sol continuo meu curso. E meu curso vou investigando se alguém quer me fazer companhia em tanta solidão. E encontrando-o com ele formo a minha companhia perene e o abundo de todas as minhas graças. Eis porque vim a você. Estava cansado de tanta solidão. Não me deixe jamais só, minha filha. Capítulo 40. 6 de julho de 1922. Bênção de Jesus, a sua mãe. Quem vive na divina vontade é depositária da vida sacramental de Jesus. Estava pensando e acompanhando Jesus na hora da paixão, quando foi diante da divina mãe pedir a sua santa bênção, e meu docíssimo Jesus, em meu íntimo, me disse: minha filha, antes da minha paixão, quis abençoar a minha mãe e ser abençoado por ela. Mas não foi só a minha mãe que abençoei, mas a todas as criaturas, não só animadas, mas também desanimadas. Vi as criaturas débeis, cobertas de chagas, pobres. Meu coração teve uma batida de dor e de terna compaixão e disse: pobre humanidade, como está decaída. Quero abençoar-te, a fim de que ressurjas de tua decadência. Minha bênção imprima em ti o triplo selo da potência, da sabedoria e do amor das três divinas pessoas, e te restitua a força, te cure e te enriqueça, e para circundar-te de defesas, abençoo todas as coisas criadas por mim, a fim de que as recebas abençoadas por mim. Abençoo a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, a fim de que fique como abismada e coberta com minhas bênçãos. Mas como você não as merecias, por isso quis abençoar a minha mamãe, servindo-me dela como canal para fazer chegar a você minhas bênçãos. E assim como minha mãe me correspondeu com suas bênçãos, assim quero que as criaturas me correspondam com suas bênçãos. Mas, ai de mim, em vez de correspondência de bênçãos, correspondem-me com ofensas e maldições. Por isso, minha filha, entra em meu querer, e pondo-te sobre todas as coisas criadas, sela com as bênçãos que todos me devem, e traz a meu sofredor e terno coração as bênçãos de todos. Depois de ter feito isto, como para me recompensar, disse: minha amada filha, abençoo-te de modo especial, abençoo-te o coração, a mente, o movimento, a palavra, o respiro, toda
e tudo te abençoo. Depois disso, continuei com as demais horas da paixão, e enquanto seguia a ceia eucarística, meu doce Jesus moveu-se em meu interior, e com a ponta do seu dedo tocou forte em meu interior, tanto que ouvi com meus ouvidos, e disse entre mim: Que quererá Jesus que chama? E ele, chamando-me, disse-me: Não bastava tocar para me fazer ouvir, mas também te chamar para ser ouvido. Escuta, minha filha. Enquanto instituía a ceia eucarística, chamei a todos em torno de mim. Olhei todas as gerações, do primeiro ao último homem, para dar a todos minha vida sacramental. E não uma vez, mas tantas vezes, por quantas vezes tem necessidade do alimento corporal. Eu queria constituir-me como alimento da alma, mas me encontrei muito mal ao ver que esta minha vida sacramental ficava rodeada por desprezos, por descuidados, por descuidos e mesmo por morte impiedosa. Senti-me mal, senti todas as angústias da morte da minha vida sacramental, tão dolorosa e repetida, mas olhei melhor, fiz uso da potência do meu querer e chamei em torno de mim as almas que teriam vivido no meu querer. Oh, como me sentia feliz! Sentia-me cercado por estas almas, as quais a potência de minha vontade as tinha como abismadas, e que como centro de sua vida estava meu querer. Vi nelas minha imensidão, e me encontrei bem defendido por todas, e a elas confiei a minha vida sacramental. Eu a depositei nelas para que não só cuidassem de mim, mas que me correspondessem por cada hóstia consagrada com uma vida delas. E isto acontece como co-natural, porque a minha vida sacramental está animada por minha vontade eterna, e a vida destas almas tem como centro de vida meu querer. Então, quando a minha vida sacramental é formada, meu querer obrante em mim obra nelas, e eu sinto a sua vida em minha vida sacramental. Multiplicam-se comigo em cada uma das hóstias, e eu sinto que me dão vida por vida. Oh, como eu exultei ao ver-te como a primeira, que de modo especial te chamei a formar vida no meu querer. Fiz em ti o meu primeiro depósito de todas as minhas vidas sacramentais. Confiei-te a potência e a imensidão do querer supremo, a fim de que te tornasse incapaz de receber este depósito. E desde então tu estavas presente a mim e te constituí depositária de minha vida sacramental. E em ti a todas as demais almas que viveriam em meu querer. Dei-te o primeiro sobre tudo, e com razão, porque o meu querer não está posto abaixo de ninguém, mesmo sobre os apóstolos, sobre os sacerdotes, porque embora eles me consagrem, não fiquem junto não ficam vida junto de mim. Deixo-me sozinho, esquecido, não tendo cuidado de mim. Em troca, essas almas teriam sido vida em minha mesma vida, inseparáveis de mim. Por isso te amo tanto. É a mim mesmo querer que amo em ti. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.